Gente, boa noite. Hum, não sei nem o que dizer para vocês hoje, mas não é nada de ruim, não. Mas é que eu estou bastante entusiasmada com essa aula de hoje. Eu gosto muito desse tema, né? É um tema legal que faz a gente começar a parar para pensar no que realmente o terceiro ano veio, né? Que agora a gente adentra em perispírito. Falamos em fluido, é bastante básico, a gente vai usar muito isso, mas perispírito, gente, já falei isso para vocês. Em termos de mediunidade, não dá para fugir. Temos que entender tudo desse assunto, tá? Ou melhor, né? Quase tudo. Que perispírito é algo que a ciência está estudando. Perispírito é algo que ainda não tem uma definição conclusiva. É um objeto de estudo de todo sempre, porque é através dele que tudo acontece. É ele que é o intermediário espírito-corpo, então é bastante complexo, né? Então, dentro de todas aquelas propriedades e funções do perispírito que nós já falamos a semana passada, agora nós vamos explicar cada uma delas detalhadamente para que a gente possa juntar tudo depois. E eu vou seguindo a apostila, que é mais fácil, né, para que nós possamos explicar dentro dessa organização que está apostilada. Fica bem mais fácil, senão fica muito jogado, né, assim, nas palavras, e depois para juntar vai ficar difícil, porque aí fica aquela coisa, nossa, onde está aquilo que a gente conversou? Deixa eu procurar aqui. Não, vamos pela ordem, tá? Então, vamos lá. Plasticidade. Então, a plasticidade, ela refere-se às alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos comandos mentais do espírito. Em decorrência dessa propriedade, o perispírito é capaz de expandir e exteriorizar-se nos fenômenos de desdobramento e doações fluídicas. Então, em primeiro lugar, vamos estabelecer uma coisa para que a gente possa entender tudo. A questão de todas as propriedades e funções do perispírito depende da evolução e do conhecimento do espírito, tá? Quando eu digo evolução, eu não estou falando de espírito superior, elevado, não. A evolução pode ser só intelectual, pode não ser moral. Pode ser só moral e não ser intelectual. Pode ser as duas, tá? Então, depende muito do espírito que é dono, entre aspas, desse perispírito. Então, essa questão da plasticidade depende da função que o espírito quer dar ao seu perispírito. Então, é a intenção do espírito que vai aí guiar essa plasticidade do perispírito. Plástico mesmo, sabe, gente? Fazendo com que ele se encaixe, se amolde, tá? Adquirindo formas, como aqui diz, é uma plasticidade morfológica. Então, tem tudo a ver com essa questão do espírito querer que o perispírito se expanda ou se reduza, enfim. Tá? Vamos lidar como se a coisa fosse assim, moldável. Que, na verdade, é isso mesmo. É moldável, tá? Certo? Aí vamos. Ele também tem densidade. Essa questão da densidade depende mais da parte moral do que qualquer outra coisa. Aí depende, aí não tem jeito. Então, a densidade é a propriedade que trata da ponderabilidade e a frequência vibratória mental. Então, é aquela questão que nós dizemos assim, muito pop, né? De forma muito popular. Tá, eu
estou sentindo um peso, uma densidade nessa energia que está aqui perto de mim. Quem que provoca essa energia, esse fluido mais pesado? É o perispírito, tá? Que traz uma densidade mais ou menos leve, dependendo do espírito que o conduz. Então, ele tem essa carga, né, de densidade que faz com que possamos sentir mais ou menos pesado o fluido, a energia que vem daquele perispírito, certo? Ou melhor, do espírito, né? Mas vem através do perispírito, gente. Entendeu? Vamos recapitulando lá. Todo espírito tem um perispírito que o acompanha mesmo desencarnado. Então, para que o espírito se aproxime, se desloque, chegue a algum lugar, ele vai fazer com que toda a sua intenção, toda a sua carga de sentimento, de sensações, de emoções, seja transmitida pelo perispírito. E é isso que chega até nós, porque o nosso perispírito sintoniza com esse outro. Já está dando para captar um pouquinho do que vem a ser o fenômeno, a manifestação do fenômeno mediúnico? É mais ou menos isso aí. Penetrabilidade. Trata-se da questão, aquela questão do, o espírito ele atravessa a parede. O espírito atravessa a matéria. Ele passa com a porta fechada. Depende. Depende. Tem perispírito que traz uma carga física, material tão densa, tão grande, que ele não vai ultrapassar a matéria. Coisa nenhuma. Ele precisa que a porta se abra realmente, ele vai dar com a cabeça na parede, a menos que... Aí vamos abrir um adendo? Tem uma explicação aí também. A menos que ele conheça a técnica, conheça como isso se faz. Aí ele consegue. Porque vamos partir do seguinte princípio: só matéria toca matéria. Certo? Então precisa haver materialidade para tocar materialidade. Mas aí, Raquel, como é que ele vai atravessar a parede? Ele não está tocando matéria. Tá. Ele está tocando a seguinte questão: ele tem que saber, ele tem que conhecer qual é a técnica que desintegra a formação daquela matéria. Vamos partir de uma seguinte questão física, química. A matéria, vamos supor, de um corpo impenetrável para nós, seria uma porta, uma parede. Vamos pegar o exemplo mais simples. Do que é composto esse corpo, essa questão material? Átomos, moléculas. Só que átomos e moléculas são substâncias, são elementos vivos. Nós aqui não vemos esse movimento constante. Ninguém vê parede se mover. Mas existe. Existe esse movimento feito dos átomos, das moléculas, e eles ficam ali, movimento constante. O espírito conhecedor dessa técnica, o que ele faz? Ele afasta, ele cria um espaço entre essas moléculas, entre esses átomos, e é por ali que ele passa. Ele precisa ter moralidade para isso? Não. Ele precisa ter o conhecimento técnico-científico para que isso aconteça. Agora, obviamente que um espírito mais elevado, de uma certa moral, né? Lá em cima, né, gente? Ele já tem esse conhecimento técnico. Ele já tem, né? Ele tem. Então, para ele fica mais fácil. Agora, aquele que é menor, não tem essa moralidade toda, ele pode, tá? Ai, gente, é o meu celular que está apitando, porque como eu estou de home office, tá chegando mensagem a todo tempo, mas bola para frente, vamos lá.
Visibilidade. O perispírito, ele é normalmente invisível aos nossos olhos. Obviamente, aos nossos olhos aqui, encarnados. Estamos encarnados, a menos que... É cheio de a menos que, né? Esses porém de perispírito. A menos que tenhamos a mediunidade da vidência. O médium vidente, sim, vai ver o perispírito. Mas nós aqui, mas quem não tem a faculdade mediúnica da vidência, não vai ficar enxergando o perispírito por aí, né? Não enxerga. Mas ele é visível como? Ele vai ser visível não, gente, esquecendo o espírito encarnado. Então, o espírito encarnado, a menos que tenha a vidência, não vai poder ver um perispírito. Agora, desencarnado, nós espíritos, nós vemos o perispírito quando nós temos sintonia. Tá? Nós estamos no mesmo padrão. Ou então quando estamos um pouco acima, assim como os espíritos mais elevados, mais evoluídos, veem aqueles que estão mais abaixo. Agora, um espírito, né, o seu perispírito, desculpa, um espírito mais inferior, ele pode não enxergar, ele não vai enxergar o perispírito de um espírito mais evoluído. Nós estamos falando em termos... tá? Aí vamos falar assim, mas e quando existem, sabe, gente, vamos pegar um pouquinho dos filmes, da literatura, e aqueles espíritos socorristas um pouco mais evoluídos, que chegam lá nas zonas do umbral, lá as chamadas trevas, para fazer resgate daqueles irmãozinhos necessitados. Eles são vistos. Eles são vistos por esses irmãozinhos mais inferiores. Como? Por quê? Eles se fazem visíveis, tá? Isso pode ser feito. Isso eles sabem fazer. É só saber mexer, gente. É só saber mexer com a técnica da materialidade, né? Que eles se tornam visíveis. Porque o que acontece, já falamos sobre isso, o espírito mais evoluído ele adquirir um pouco de... Lembram lá? Então, ele adquire um pouco do ectoplasma para poder adquirir uma certa materialidade para poder chegar na mesma sintonia daqueles com quem eles querem um tipo qualquer de comunicação. Então, lá na espiritualidade, isso também acontece. O espírito socorrista, para se fazer visível, ele usa um pouco de elementos que lhe trarão uma certa densidade para o seu perispírito, ficar um pouco mais materializado, para chegar até aquele a quem ele quer atingir. É uma questão de sintonia, senão não dá, a própria lei da gravidade não permite isso, tá? Então isso é uma questão bastante científica e bastante lógica. Vamos lá. Tangibilidade. Sendo o perispírito também matéria, poderá, como devido ao apoio ectoplásmico, tornar-se materialmente tangível no todo ou em parte. Então, depende. Vamos te dizer, se há uma necessidade, ele vai se tornar material e tangível. Pode. Ele pode ter essa propriedade, certo? Sensibilidade. Essa é a propriedade de perceber sensações, sentimentos e emoções. Estas percepções não são captadas por meio de órgãos específicos, mas por todo o corpo perispiritual. Olha que coisa, né? É sensacional isso. Porque sensação, sentimentos e emoções é a propriedade da sensibilidade do perispírito. É lógico,
Tudo depende da condição do espírito, não é tudo que ele vai sentir, não é todo tipo de emoção que ele sente. Todo espírito sente emoção, mas cada um de acordo com a sua condição. Evidentemente que um espírito elevado, ele sente emoções sublimes, divinas, sensações maravilhosas que nós não conhecemos. Eles possuem sentimentos que nós chamamos, teoricamente, de amor, de compaixão, esses sentimentos belos, mas que nós conhecemos só teoricamente, né? Nós temos sensações de amor, nós sentimos a emoção quando recebemos um destes sentimentos. Agora, nós termos esse sentimento, esquece, é outra coisa. Nós estamos engatinhando nesse tipo de coisa. Agora, o perispírito, tanto evoluído como mais inferiorizado, ele sente, ele tem a sensibilidade, gente, vamos entender isso. A sensibilidade, ela engloba sensações, sentimentos e emoções. Nós vamos entrar até numa questão qualquer, em qualquer uma dessas aulas, para explicar a diferença de uma coisa e de outra, que são coisas diferentes, tá? Mas aqui nós vamos generalizar. Então, no campo sensibilidade, vamos lá imaginar um círculo, né? Nós vamos colocar lá dentro desse campo sensibilidade. Sentimento, sensação e emoção. E o perispírito, ele não tem um órgão específico para sentir isso. Ele sente. Ele sente. Diferente de nós, que temos às vezes uma sensação que nos atinge aqui no estômago, gástrico. Temos outra que nos atinge aqui, nessa região, onde está o nosso frontal, né? Onde está a nossa ligação com o plano espiritual aqui. Ou então sentimos o taquicardia, né? Aquela taquicardia. Perispírito não, é em tudo, é global. A sensação dele é generalizada. Não tem órgão específico para ele sentir isso ou aquilo, tá? Expansibilidade, que é bastante parecido com elasticidade, bastante, é onde o perispírito ele tem a propriedade de se expandir, de se encolher, depende da necessidade, depende da intenção, depende, né, do porquê ele tem aqui fazer isso acontecer, tá? Bicorporiedade ou desdobramento. Tá, isso aí nós vamos até entrar um pouquinho no campo mediúnico para falar sobre isso, porque desdobramento já passa a ser mediunidade. Por isso que nós vamos até ler esse trechinho que fala assim: esse termo, né, desdobramento, corporeidade, criado por Kardec, vejam bem, criado por Kardec, é um dos fenômenos de desdobramento, embora seja uma forma mais adiantada da expansibilidade. Tem a ver com a expansibilidade, que ele vai se expandir, ele vai sair dali, certo? Então, define-se como notável faculdade do perispírito que possibilita em condições especiais o seu desdobramento, dando a impressão de fazer-se dois. Como é que isso acontece? Representa a propriedade em que o espírito faz-se em dois, isto é, o corpo físico é visto em um local, geralmente dormindo, né, em um leito, e o perispírito é visualizado no mesmo lugar ou em lugares diferentes, outro local. É aquela coisa, né? É visto, por exemplo, ele não é sonho, tá? Vamos supor, eu durmo aqui, vamos supor que eu tenha a faculdade mediúnica do desdobramento. Então, eu dormi aqui, agora. E eu, Raquel, sou vista nessa mesma hora lá na casa do caminho. Vamos supor, né? Só que sou eu perispírito, certo? Aí fala assim, nossa gente, eu vi a Raquel. Aí vão chegar perto de mim, vão me cumprimentar.
eu não estou tangível, fui só vista, foi o perispírito, veja bem, minha matéria está aqui, dormindo, no leito. Então, isso acontece toda noite, né? Ou então quando a gente está dormindo. Quando nós dormimos durante o dia também acontece, o espírito sai do corpo, o perispírito vai junto, gente. O perispírito vai junto. Agora, na faculdade mediúnica, o fenômeno é provocado. Então, o espírito, por exemplo, o médium. O médium está lá em trabalho mediúnico, está lá no centro. Ele trabalha com desdobramento. Então, no caso, ele vai passar ele se coloca em concentração, em condição de se desdobrar. Isto é, o corpo tem que estar inerte. O corpo vai ficar inerte para que o perispírito, o espírito e o perispírito saia dali e vá até onde houver necessidade. Tá? Nós vamos entrar mais à frente nessa questão, mas vamos lembrar sempre que nós desdobramos sempre que nós estamos dormindo. Isto não impede que o médium de desdobramento também faça o mesmo procedimento, porém em trabalho mediúnico, tá? Unicidade. A estrutura perispirítica como reflexo da alma única. Significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma de suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Somos indivíduos. Cada um de nós, espírito, tem o seu perispírito e o seu corpo ao reencarnar. Então, somos indivíduos, somos únicos, trazemos em nós, em nosso potencial, as nossas propriedades, as nossas características, tudo aquilo que adquirimos, nós não perdemos, tá? O espírito não retrocede, lembrando sempre disso, o espírito estaciona ou evolui, mas o que é dele, ninguém rouba, ninguém mexe, ninguém tasca. Então, somos verdadeiros arquivos, né, de tudo aquilo que nós conseguimos conquistar. Conquistamos é nós, tá? E isso reflete no perispírito. Nós conseguimos isso como espírito, só que o perispírito, ele, capta, ele reflete e vai manifestar onde? Lá no corpo, quando encarnado. Ou então nas suas atitudes, nas suas ações, mesmo desencarnado. Né? Então, por isso que ele está ali, no meio. Ele é arquivo, ele registra. Ele registra. Ele não engana ninguém. Ou até engana, né? Lembra lá? Vamos lembrar? Quando ele quer, ele se transforma. Ele tem a plasticidade morfológica. Mas ele nunca deixa de ser o perispírito de tal espírito. Entendeu? Que acompanha aquele espírito. Sempre guiado pela intenção, pela vontade, pelo livre-arbítrio do espírito. Ele é obediente. Essa é a questão. Mutabilidade é a propriedade que permite mudanças no perispírito em decorrência do processo evolutivo. A mutabilidade ocorre no que se refere à substância, à forma e a estruturas perispirituais. À medida que nós, espíritos, evoluímos, o espírito também evolui, né? Se sutiliza. Tá? À medida que nos conservamos grosseiros, inferiores, né, sem conhecimento, nos mantemos na ignorância, o perispírito se mantém da mesma forma, tá? Grosseiro, denso, enfim, nada que compete a um espírito que evolui, perispírito denso, né? O perispírito sutil e um espírito pesado. Não, eles são compatíveis, tá? Então, por isso que ele não é estagnado. O perispírito, ele caminha de acordo com o espírito que o conduz, no caso, nós, tá? E o corpo é o reflexo disso tudo. As funções do perispírito podem ser sintetizadas em 4: individualizadora, instrumental, organizadora e sustentadora. Tá? Gente, esse capítulo nós vamos deixar para depois, tá? Nós vamos juntar com os que vêm
depois, porque nós já vamos entrar na questão mediúnica a partir daí, certo? Legal. Vamos lendo a apostila, vamos questionando, vamos conversando, vamos perguntando. Chama a Flávia também, a Flavinha tá lá ligada em tudo que a gente está fazendo, está conversando, né? Alguém vai responder, se eu não puder na hora, de imediato, ou nem a Flávia, nós vamos responder. Muita calma, gente, vai conversando sim. Mas chama para o bate-papo, gente, sinto saudade de vocês, sinto falta, o nosso convívio é muito importante, é muito gostoso, tá bom? Um grande beijo na alma de cada um, ó, aqui, namastê.